Você aí, você mesmo. Quer entender melhor o que acontece dentro da sua mente? Quer ser capaz de transformar a sua vida e das outras pessoas? Sim? Então vem comigo nesse curso de introdução à PNL. Mas antes disso, solta a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, acione o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo for lançado e compartilhe esse conteúdo. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é João Vitor, sou professor de PNL e hipnose e hoje vamos prosseguir com o nosso curso de introdução à PNL. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo desse curso, assista. Nele eu explico o que vem a ser a PNL para que você entenda um pouquinho mais. No vídeo de hoje, vamos falar brevemente sobre a história da PNL. Vamos entender como ela surgiu e um pouco da sua evolução até os dias de hoje. Talvez vocês estejam se perguntando, para que eu vou estudar a história da PNL? Mas provavelmente vocês já ouviram falar da seguinte frase: entenda o passado para compreender o presente e construir o futuro. É bem por aí. Essa análise é bastante importante para que a gente entenda como a PNL nasceu, o que influenciou a sua evolução e qual a real essência da PNL. A minha intenção nessa aula é contar essa história de forma bem objetiva e o mais agradável possível para vocês. Se você já estudou alguma coisa sobre PNL, com certeza já ouviu que os pais da PNL são Richard Bandler e John Grinder. Realmente, não deixa de ser, mas o mais justo seria a gente dizer que a PNL possui três pais: Bandler, Grinder e aquele que geralmente deixam de lado, mas que também contribuiu bastante para o surgimento da PNL, que é Frank Pucelik. Vamos entender um pouco mais sobre isso. A PNL ela começa a engatinhar no início dos anos 70, quando Richard Bandler, que era especialista em matemática e computadores, ele entra na faculdade de psicologia. Nessa época ele estava passando por uma dificuldade em relação a dinheiro, então não tinha dinheiro para pagar os seus estudos. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer um trabalho temporário, que era basicamente transcrever materiais do psiquiatra alemão Fritz Perls. Esse senhor aqui de cima. Ele é considerado o pai da Gestalt terapia. E Bandler vai desenvolvendo esse trabalho e ele começa a ficar muito impressionado com os resultados de Perls. E como já tinha uma certa habilidade com programação, devido à sua formação, começou a observar o padrão seguido por ele, visando justamente modelar a forma como atuava. Ele vai fazendo isso e se junta com Frank Pucelik. A dupla organiza um grupo chamado Meta. E o que eles começam a fazer? Eles começam a aplicar aquele modelo que ele havia percebido no trabalho de Fritz, ou seja, eles começam a aplicar a Gestalt de forma modelada, baseado justamente na observação daqueles padrões de Fritz, e não focando na teoria em si. Eles começam a ter resultados muito bons e bastante similares aos alcançados pelo psiquiatra alemão. Ou seja, algo ali realmente estava acontecendo e dando certo. Então, se a gente pensar, esse momento representou o início da modelagem, que naquela época nada mais era do que um processo de observação e repetição de um padrão, até que ele passasse realmente a funcionar. E foi exatamente isso que Bandler e Pucelik fizeram com Fritz Perls. É por isso que eu falei lá no início da importância da gente entender a história. Com certeza vocês já assistiram o primeiro vídeo e vocês lembram que eu falei nessa aula que a PNL era modelar e remodelar nossas mentes justamente para gerar mudanças. Então, agora já entendemos um pouco da origem dessa modelagem e daqui para frente vamos entendendo cada vez mais tudo isso. Bom, voltando agora novamente para a nossa parte histórica, Bandler e Pucelik começam a verificar que realmente aquele processo de modelagem funcionava. Só que eles queriam ensinar aquilo para outras pessoas, mas realmente eles não conseguiam entender o que estava por trás daquilo tudo. Eles sabiam que funcionava, mas não sabiam o que estava por trás, como realmente aquilo estava estruturado. E para ensinar algo para alguém, eles precisavam entender a real estrutura daquilo. E aí eles pensam, bom, para resolver isso o que a gente vai fazer? Eles decidem procurar um dos melhores professores da faculdade da época, que era justamente, como vocês já ouviram falar, John Grinder. Ele era doutor em linguística transformacional e ele mostrava nas suas aulas justamente a influência que a linguagem tinha na consciência humana. E era justamente isso que os dois queriam que Grinder fizesse,
que ele compreendesse os modelos linguísticos aplicados àquele processo que eles estavam aplicando. E que após isso, outras pessoas pudessem aprender e também obter resultados positivos. O Grinder logo de cara ele não gostou muito da ideia e inicialmente ele negou a ajuda. Depois de um tempo e um pouquinho da insistência, né, de Bandler e Puselic, ele resolve então apenas observar a aplicação daquilo que eles estavam fazendo. Ele ficava lá no fundo da sala, só observando, e uma vez ou outra ele perguntava alguma coisa para os dois. E quando isso acontecia era muito engraçado, porque Bandler e Puselic, eles pensavam, agora foi, agora ele entendeu tudo. Mas, para a decepção dos dois, Grinder apenas recebia a resposta e continuava só observando e não falava mais nada. Depois de um tempo, Grinder começa a aplicar aquele mesmo procedimento que ele observava, ele começa a aplicar. E qual era o objetivo dele? O objetivo era repetir o mesmo comportamento dos dois para tentar entender o que realmente estava por trás daquele processo. Aí começa o ponto crucial para que Grinder finalmente resolvesse aquele impasse. Bandler e Puselic, eles começam a modelar uma grande terapeuta familiar da época, que era Virginia Satir, essa aqui de cima. E ela realmente tinha excelentes resultados na área dela. Quando eles passaram a dominar os padrões internos e externos que ela utilizava para obter todo aquele sucesso que tinha na época, eles passaram isso para Grinder. Então, os três chegaram à conclusão de que apesar das abordagens de Satir e Peirce serem totalmente diferentes, ficava claro que ambos usavam padrões semelhantes do comportamento formal. E é justamente essa constatação que leva ao desenvolvimento da PNL como uma terapia e um sistema de modelagem, chamado a modelagem da excelência humana. Com esse modelo criado, Bandler e Puselic conseguem atingir seus objetivos, que era o quê? Era justamente ensinar aquela estrutura do processo aos outros. Então foi assim que a PNL começou a alcançar resultados. Mesmo após essa definição do modelo, esse processo de modelagem ele permanece sendo executado por eles. Podemos destacar a realizada em Milton Erickson, vocês já devem ter ouvido falar dele, é um dos maiores nomes da hipnose. E um fato muito engraçado é que quando Bandler ligou para Erickson para tentar marcar aquele encontro, logo de cara ele recebeu um não como resposta. Erickson disse que tinha muita coisa para fazer e que estava sem tempo. Nesse momento, Bandler foi genial. Ele disse uma frase da seguinte maneira: algumas pessoas, Dr. Erickson, sabem como achar tempo. Ou seja, ele enfatizou naquela frase, Dr. Erickson, e achar tempo. E após isso, a resposta imediata de Erickson foi: Bandler, venha quando quiser. Essa mudança de Erickson foi porque Bandler usou uma das próprias descobertas de Milton Erickson, que foi a linguagem hipnótica, hoje conhecida como um comando embutido. Essa ênfase que Bandler fez, ou seja, essa ênfase em determinadas palavras, ela cria de forma embutida naquela frase maior uma nova frase. Ou seja, o fato de Bandler apresentar na prática, naquela ligação, um pouquinho da essência da modelagem, fez Erickson mudar de ideia e recebê-lo. Mais uma vez, nessa modelagem, os resultados foram extraordinários, reforçando ainda mais a eficiência do modelo criado por eles. Bom, agora vamos falar rapidamente sobre a evolução da PNL, desde o momento da sua criação, lá em 70, que acabamos de ver, até os dias atuais. Bom, a primeira geração da PNL é o modelo original da PNL que acabamos de ver. Ela centrava-se fundamentalmente no indivíduo e era focado basicamente na parte terapêutica. Já a segunda geração da PNL, ela começou a surgir em meados dos anos 80. Nessa geração, a PNL começa a se expandir para além da parte terapêutica. A modelagem e suas ferramentas elas começam a ser utilizadas em áreas de negociações, liderança, motivação, vendas, saúde e educação. E finalmente, a terceira geração da PNL, que vem evoluindo desde a década de 90 até os dias atuais. Ela tem como principal desenvolvedor Robert Dilts. As suas aplicações elas são mais sistêmicas, ou seja, pensam no todo, e centram-se em níveis mais altos de aprendizagem, interação e desenvolvimento. Ela está bastante ligada ao desenvolvimento de organizações, culturas e equipes. Ou seja,
Essa geração amplia as formas de aplicação individual da PNL, que foram vistas lá atrás, para questões de grupos, culturas e organizações. Bom, agora que já vimos rapidamente essa evolução da PNL, desde a sua criação até os dias atuais, o que é interessante a gente observar? É interessante observar que em momento algum, independente das peculiaridades de cada geração, deixou-se de lado a essência da PNL, que é justamente o estudo da estrutura e do funcionamento da nossa mente. Em todas as gerações, o que estava por trás das técnicas aplicadas era justamente essa essência. E é o que permanece até os dias atuais. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Da minha parte, mais uma vez foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Continue ligados no canal, deixem um like aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seus comentários, dúvidas e assista o nosso próximo vídeo desse curso Introdução à PNL, quando vamos falar dos pilares da PNL, um assunto muito interessante. Grande abraço a todos e valeu!